bom dia, meu povo. Começando mais um culto no lar de hoje, essa quarta-feira, dia 7. Vamos cantar uma musiquinha, né? Vamos pensar na musiquinha. Quero ter uma aura rosa, calma, perfumada e formosa. Quero plasmar sonhos, fazer todos seres risonhos, neste mundo a viver, que brotem flores e mais flores, que o trabalho me eleve, que o amor me console. Um dia abençoado para nós. Bom dia, meu amigo. La la ya, la ya, la ya. La la ya, la ya, la ya. La la ya, la la ya, la. La la ya, la la ya, la ya. Só mais uma? Oh, vinde, bom amigo, amado e benfeitor, nas luzes do infinito de cintilações. Oh, vinde amenizar a nossa grande dor, espargindo em mancheia as consolações. Bezerra de Menezes, servo do Senhor, apóstolo do bem a nos iluminar, celeste mentor em passes de amor, águas fluidificai, movimentai vossa falange protetora, dai-nos a bênção redentora, balsamizando os corações. O sofrer é um bem divinal, que o Senhor nos envia do astral, é um cadinho imortal da perfeição a nos redimir das nossas vidas mal vividas, ante o Evangelho todo em luz. É a apoteose do amor, remirai nossa dor com Jesus. Embalados nessa música que mais é uma oração, vamos elevar o nosso pensamento ao nosso querido amigo Bezerra de Menezes, mestre e irmão, depositando aos pés do nosso Mestre Maior, Jesus Cristo, as nossas dores e aflições. Mestre, estamos sentindo o peso dos últimos dias. O coração queima, a mente fervilha de ideias e pensamentos, mas não conseguimos materializar. Sentimos o peso da mágoa, da dor, do trabalho e do tempo. E muitas vezes não conseguimos encontrar o nosso próprio equilíbrio. É por isso que buscamos a vós, Mestre, com suas palavras sábias, com seus ensinamentos, para que nos aponte uma direção certa e firme, e que essa firmeza possa partir dos nossos corações, para que possamos enfim seguir os nossos caminhos, sem medo, sem dúvidas, na certeza de que os tropeções e os espinhos são provas que nos fortalecerão para batalhas maiores lá na frente. Mestre,
Gratidão. Gratidão pela oportunidade de sentir e ouvir você. Perdão por sermos ainda tão teimosos. E peço que sua luz gerencie os nossos corações todos os dias. Graças te damos, Pai, e que dê por aberto o nosso culto de hoje. E que assim seja. Que assim seja. Bom dia, meu povo. Sejam bem-vindos. Vamos lá começar? Gente, eu tava reparando essa semana, eu nem sei se eu posso falar isso, mas eu vou falar. Eu tenho certeza que vocês sentem minha vibe, né? Minha energia. Porque o dia que eu tô bem, cara, vocês estão aqui, vocês participam, vocês fluem e tal. O dia que eu não tô bem, gente de Deus, a atitude de vocês é a mesma. Tá vendo a responsabilidade da gente estar bem? Se bem que ninguém consegue estar bem o tempo todo, né? Mas vamos tentar. Vamos lá? O Evangelho segundo o Espiritismo, nossa, hoje eu não deveria falar sobre isso. Hoje parece que eu tô naqueles dias, né? O argueiro e a trave no olho. É uma leitura forte. Vou tentar falar o mínimo possível, porque hoje eu estou chata, digamos assim. Vamos lá. O argueiro e a trave no olho. Por que vedes um argueiro no olho do vosso irmão? Vós não vedes uma trave no vosso olho? Ou como dizeis ao vosso irmão, deixai-me tirar um argueiro do vosso olho, vós que tendes uma trave no vosso? Hipócritas, tirai primeiramente a trave do vosso olho, e então vereis como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. São Mateus, capítulo 7, versículo 3, 4 e 5. Um dos defeitos da humanidade é ver o mal de outrem antes de ver o que está em nós. Para julgar-se a si mesmo, seria preciso poder se olhar no espelho, transportar-se de alguma sorte para fora de si e se considerar como uma outra pessoa, perguntando-se: que pensaria eu se visse alguém fazendo o que eu faço? Incontestavelmente, é o orgulho que leva o homem a se dissimular os próprios defeitos, tanto ao moral como ao físico. Esse defeito é essencial, contrário à caridade, porque a verdadeira criatura é modesta, simples e indulgente. A caridade orgulhosa é um contrassenso, uma vez que esses dois sentimentos se neutralizam um ao outro. Como, com efeito, um homem bastante vão para crer na importância de sua personalidade e na supremacia de suas qualidades, pode ter, ao mesmo tempo, bastante abnegação para fazer ressaltar em outro o bem que poderia eclipsá-lo em lugar do mal, que poderia realçá-lo? Se o orgulho é o pai de muitos vícios, é também a negação de muitas virtudes. Encontramo-lo no fundo e como móvel de quase todas as ações. Por isso, Jesus se dedicou a combatê-lo como o principal obstáculo ao progresso, e que assim seja. Vamos lá, como eu disse no início, hoje não é um dia bom para eu estar falando sobre a trave no olho, porque hoje eu estou daquele modelo por causa da trave no olho, né, gente? É um teste, né? Foi eu para falar isso hoje. Cara, resumindo, ninguém tá salvo, digamos assim. Porque aqueles que se julgam próximos de Deus, né? Eu faço tudo que Deus pede, tudo que Deus manda, tudo que Deus explica, tudo que tá na Bíblia, tudo que o pastor acha que é certo. Então eu tô salvo, você não. Pronto, já não tá mais salvo. Já rodou. Só de você achar que você tá salvo e o outro não. Só de você parar pra pensar lá no seu silencioso esconderijo mental e emocional, que você acha que ninguém vai falar: nossa senhora, credo, aí esse povo aí tudo tá perdido, ainda bem que eu tô salvo. Já rodou. Já não tá salvo mais. Porque a pessoa, quando ela realmente está salva, né? Eu tô falando isso porque é assim que o povo fala, tá? Mas não é assim que eu costumo falar, não. A pessoa que realmente está salva, ela não se preocupa com, como diz o Mussum, não. Ela se preocupa em salvar o outro. Ela não preocupa só com seu umbigo.
Por quê? Porque ela realmente conseguiu atingir um estágio superior. Então, quando a pessoa ela dá o clique lá em cima, ela não para e pensa, nossa, cheguei na frente de todo mundo, vou correr. Não, é o clique faz ela voltar. É por isso que nem 1% da humanidade vai conseguir subir. É por isso que eu estou nesse estado. É uma luta constante. Para menos de 1%, que é o que a espiritualidade falou, menos de 1% vai. Eu acho nem isso. Nem isso vai. Acho que esse 1% aí vocês estão sendo muito otimistas. Por quê? Porque eu não consigo crescer sem derrubar o outro. Eu não consigo me ver bem sem ter que ver o outro mal. Eu não consigo chegar lá no clique e voltar para trás para ajudar quem é precioso para mim. Eu quero é correr, quero esse povo é longe de mim. Né? Então é isso. Resumindo, falando só o necessário, quando você parar e pensar, nossa, ainda bem que eu faço tudo que Deus, tô salvo, rodou. Não tá não, tá? Acorda pra vida. Na verdade, se você acha que você tá nesse grau, a obrigação sua é ajudar quem não tá, porque foi o que Jesus Cristo fez. Eu lutei tanto pra estar aqui, lutei tanto pra chegar aqui, vou voltar pra ajudar esse povo aí. Jesus Cristo não lutou pra estar onde ele tava. Deu a própria vida, se diminuiu, porque para ele nascer aqui no planeta Terra, gente, só para vocês terem noção, tamanha grandiosidade da energia dele, é para nós ter noção, é a mesma coisa você entrar numa água de esgoto, nadar ali, ó, por 33 anos naquela água de esgoto, com tudo que você imaginar, tirando o que te interessa, que são seus filhos, né? Porque eu acho que ninguém ia nadar numa água dessa para tirar outra coisa que não seja os próprios filhos, os próprios irmãos, as minhas crias, os meus... Né? E para Jesus Cristo nascer aqui, a impressão, só para você entender, porque é muito pior, tá? A impressão que ele teve, a dificuldade dele foi essa. Beleza? Vamos falar Pocket Chain, mira só no foco e objetivo. Vamos lá, então. Livro dos Espíritos. Letargia, catalepsia e mortes aparentes. Gente, ó, eu nem sei se eu posso falar isso, mas eu vou falar. Vários videntes por aí já tem essa situação em mente, já sabe que isso realmente vai acontecer. A gente não tem pra onde fugir, não tem como se mandar parar o mundo próximo, desce. Vou descer! Para o mundo aí que eu vou descer. Não tem jeito, então não tem pra onde fugir. Mas eu acho que dá pra se preparar. Não sou de fazer isso, não gosto, porque hoje realmente eu tô com a macaca. Tô assim, achando que essa luta nossa não vai fazer muita diferença. E é cansativo. Ninguém vai acordar assim, ninguém quer. Não é que não vai, que não quer. Se quisesse. Mas voltando ao assunto, essa questão da explosão solar, tá? Que o Sol vai soltar um fluxo de energia muito grande. Isso é ciência, tá, gente? Isso não é espiritismo, não. E que pode colapsar o nosso sistema tecnológico, né? A gente vai ficar aí sem GPS, sem internet, sem telefone. Gente, isso vai acontecer, tá? Não vou dizer que é hoje, que é amanhã, mês que vem, 3 horas da tarde. Não é assim que funciona. Pode vir a não acontecer. Deus queira, né? Mas eu acho pouco provável. Então, por que você tá falando isso, Etienne? Para vocês se organizarem. Tira dinheiro em cédula. Eu falo isso por mim, tá? Porque eu tenho uns 1 ano que eu não uso cédula de dinheiro. Então, como a gente vai ficar aí uns 3 dias sem ir no banco, sem tirar dinheiro no caixa, sem fazer Pix, né? E a vida tem que continuar, né? Vamos tirar um dinheirinho aí, guardar numa gaveta, dentro de um colchão, debaixo de um travesseiro, enterrar no quintal. Deixa lá guardadinho, porque provavelmente no futuro, para não ficar tão complicado... Não, mas são só 3 dias, gata. A gente teve um lapso de 3 horas, hein? Acho que foi um avião que caiu, né? E uns 2 tá por aí perdido. Então, imagina 3 dias. O problema não é o fluxo de energia que vai vir e a tecnologia que vai parar. O problema é a cabeça humana que não tem controle para lidar com isso. Beleza? Aí vira o caos, aí o povo descontrola, aí vira transtorno. Mas voltando para o estudo. Livro dos Espíritos. Letargia, catalepsia e mortes aparentes. Pergunta de número 422. Os letárgicos e os catalépticos veem e ouvem geralmente o que se passa ao seu redor, mas não podem se manifestar. É pelos olhos e orelhas do corpo? E os espíritos respondem, não, pelo espírito. O espírito se reconhece, mas não pode se comunicar. Por que ele não pode se comunicar? Perguntou Allan Kardec e os espíritos responderam. O estado do corpo se opõe a isso. Estado particular dos órgãos vos dá a prova de que há no homem outra coisa além do corpo, visto que o corpo não tem mais função.
Desculpa. Visto que o corpo não tem mais função, o espírito age. Pergunta de número 423. Na letargia, o espírito pode se separar inteiramente do corpo, de maneira a dar-lhe todas as aparências da morte e voltar em seguida? E os espíritos respondem: na letargia, o corpo não está morto, já que há funções que permanecem. A vitalidade aí está em estado latente, como na crisálida, mas não está aniquilada. Ora, o espírito está unido ao corpo, tanto que ele vive. Uma vez rompidos os laços pela morte real e a desencarnação dos órgãos, a separação é completa e o espírito aí não retorna mais. Quando um homem que tem as aparências da morte retorna à vida, é porque a morte não havia se completado. A gente se conhece muito isso. Opa! Lembro daquela frase, não jogue pérolas aos porcos. É isso que eu tô sentindo, Sam. É bem isso que eu tô sentindo. Eu acho que a gente está lutando uma guerra que a gente não vai ganhar. A gente já sabe que não vai ganhar. Mas não desiste, né? Vou desistir, vou para onde? Para o mundo que eu quero desistir. É cansativo, mas amanhã eu tô melhor. Amanhã eu vou estar melhor. Isso é momentos de queda, de fraqueza, né? É a gente querer arrancar a trave do olho do outro, sendo que tá aqui na nossa também. Mas a hora isso passa. Voltando aqui. Isso aqui muito é EQM, né? O que é EQM, Tiene? Estado de quase morte. A pessoa que entra em coma, né? Ou então ela morreu ali por uns 30 segundos e voltou, né? Eu já tive, já caiu um raio em mim e eu fiquei nesse estado. Mas foi coisa rápida. E muita gente vive isso. E aí volta e fala que viu coisas e sentiu coisas. Teve gente que teve uma EQM e a enfermeira pegou a dentadura dele e guardou, né? Porque achou que ele ia morrer. E ele viu, falou, foi atrás da enfermeira lá, mortinho, achou a dentadura. Quer dizer, viu onde ela pôs a dentadura e quando ele voltou da EQM, ele começou a perguntar da dentadura, ninguém sabia da dentadura. Ele falou, aquela enfermeira ele guardou lá no armário da sala tal. Aí todo mundo ficou assim, mas como que ele sabe? Ele tava morto. Ele falou, não, eu fui com ela lá, porque a hora que ela pegou a minha dentadura, eu falei pra ela que eu ia precisar. E ela não me ouvia, mas é porque ele já tava em outro plano, né? Ele já tava num universo ali paralelo. Mas como a morte não se completou, ele voltou. E ele lembrou, ele lembra, lógico que lembra. Só o corpo físico que estava lá parado. A consciência dele, o espírito dele estava super consciente. Tanto é que o pessoal foi lá e a dentadura dele realmente estava guardada dentro do armário que a enfermeira guardou. Voltando, pergunta de número 424. Pode-se, por meio de cuidados dados a tempo, reatar os laços prestes a se romper e tornar à vida um ser que, por falta de socorro, estaria definitivamente morto? Sim, sem dúvida, e disso tendes todos os dias a prova. O magnetismo é, nesse caso, um poderoso meio porque restitui ao corpo o fluido vital que lhe falta e que era insuficiente para manter o funcionamento dos órgãos, que é a cura, né, gente? Que antigamente o povo falava assim, meu Deus, milagre, milagre, milagre. Hoje a gente já sabe que o milagre, ele é um cálculo matemático, né? É um fluxo de energia que você vai emanar ali, depende de uma certa forma, em um certo momento, e a pessoa vai se revitalizando, né? Igual hoje, para você falar que é um milagre, é porque realmente você ainda não teve o estudo sobre o assunto, porque na quântica, né? Inclusive, vou até fazer uma propaganda aí. Vai na TQA Brasil, gente. Vocês que têm muita dificuldade de entender espiritismo, estuda quântica. Eu conheço um grupo da Paty, que foi criado, né, pela Paty, pelo Eric, que é o esposo dela, que hoje também já está no plano astral, uma mente brilhante que explica tudo isso. Eu vou resumir, porque senão eu vou começar a falar deles, e eu vou falar deles o culto inteiro. Mas para você que tem uma dificuldade de ver o espiritual e não ver o físico, não ter matemática, estuda a quântica, tá? Que aí vocês vão ver que não é invenção da carochinha, tudo faz sentido, é tudo cálculo matemático. Isso aqui é super normal, tá? Qualquer pessoa pode estar doando o seu fluxo energético, o seu magnetismo. Era o que o João de Deus fazia para curar as pessoas. É o que hoje muitas pessoas fazem para curar pessoas,
né? Eu já fiz isso também. Tem uma cachorrinha minha que já morreu 3 vezes. Ela tá viva até hoje. A Mel, ela já foi picada por cobra. Isso porque a cobra picou o bezerro não salvou, não. Ela salvou. Já foi picada por cobra e atropelada 2 vezes. Sendo que uma das vezes quem atropelou fui eu. Então eu acho que eu entrei num estado de desespero tão grande, que eu catei ela no colo ali, pluf, que a bichinha já, até hoje, tá viva, dando trabalho aí, comendo minhas plantas, tudo lá na minha mãe. Voltando à explicação, a letargia e a catalepsia têm o mesmo princípio, que é a perda momentânea da sensibilidade e do movimento por uma causa fisiológica, ainda inexplicada. Hoje já dá para explicar. Elas diferem em que, na letargia, a suspensão das forças vitais é geral e dá ao corpo todas as aparências da morte. E na catalepsia, ela é localizada e pode afetar uma parte mais ou menos extensa do corpo, de maneira a deixar a inteligência livre para se manifestar, o que não permite confundi-la com a morte. A letargia é sempre natural. A catalepsia é algumas vezes espontânea, mas pode ser provocada e desfeita artificialmente pela ação magnética. E a gente encerra aqui para começar na semana que vem sonambulismo, beleza? Vamos aqui. Sonambulismo na semana que vem. E agora vamos pro tapa na cara semana hoje. Certeza que eu vou tomar um tapaço na cara. Puf! Vamos lá. Espírito. Quando você assinou o contratinho lá, você tava consciente. Agora não é hora de reclamar, não. Gente, eu vivo brincando quando minha mãe fala isso pra minha mãe, que eu falo isso. Eu falo pra ela, eu não tava consciente, eu tava doida. Vocês aproveitaram da minha vulnerabilidade. Luz no coração. Falei que ia sair pra mim. Vamos lá. As sombras que recaem sobre a humanidade no campo moral nada mais são que a ausência do evangelho nos corações das criaturas. Daí a necessidade de uma vivência maior dentro dos padrões traçados por Jesus, por parte daqueles que já se encontraram com o Mestre. E esses, cabe a tarefa de iluminação do planeta. Conforme o próprio Mestre asseverou, eles terão de ser o sal da terra, conservando a elevação do pensamento e dando o sabor da fraternidade à vida de relação. Se a tarefa parece difícil, é oportuno recordar que, sem o espírito de renúncia, desprendimento e disciplina, as dores da humanidade se agravariam ainda mais. As sombras, contudo, hão de ser passageiras, porque o sol do amor de Deus não deixará que a ignorância imponha por muito tempo seus efeitos nefastos aos homens de boa vontade e amantes da paz. Se a brutalidade ainda recrudesce, cabe aos seguidores do Cristo o desenvolvimento da concórdia por meio do próprio exemplo na prática dos ensinamentos e dos ensinos evangélicos. Se a dor moral ainda persiste, como efeito dos enganos e da rebeldia, o alívio por meio do esclarecimento é o único caminho e o principal recurso a ser mobilizado. Se o homem se ressente de seus atos cheios de sombras, cabe a ele mesmo reerguer-se para a luz de Deus, a fim de construir em sua consciência a cidadela de paz que o mundo deseja. Somente com o desenvolvimento do amor em níveis mais elevados, conseguirá o homem construir a sociedade livre das mazelas que hoje assolam os povos e retardam o progresso. Confiemos, porém, no amor do Pai, oferecendo os nossos esforços em nosso campo de atuação, para que a luz que todos desejamos venha a nascer dos nossos próprios corações. E que assim seja. Peraí que eu vou aqui embaixo buscar minha carga. Super tapa, né? Tudo que eu precisava ouvir para ver se eu acalmo um pouco esse meu coração, para ver se eu fortaleço a minha fé, para ver se eu volto a acender a luz que brilha dentro de nós. E aqui Jesus Cristo está dizendo nada mais que se você está cansada que nasceu tem 38 anos, imagina eu que tenho 2024.
Tá reclamando do quê, minha filha? Bora, a luta pra você só começou. Então é isso. Nosso tapa na cara semanal chama tapa na cara semanal, porque é um tapa na cara, né? E toda semana. Até os cachorros chorou. Chora não, minha filha. Vivendo e aprendendo. Todo mundo aprende o tiquinho todo dia. Vamos lá? Fechar os nossos olhos. Respirar bem fundo. E digerir todos esses ensinamentos. Para que assim possamos aliviar um pouquinho os nossos corações, as nossas mentes. E fortalecer a nossa fé. Perdão, Pai. Mas confesso que hoje realmente eu acordei sem esperança. Cansada. Desmotivada. Mas compreendo que essa luta é de todos nós. E que a responsabilidade é muito maior para aqueles que já compreenderam a nossa realidade. E compreendi o seu recado. Entendi que se não fosse a nossa persistência e a nossa fé, tudo estaria muito pior. E que só depende de cada um de nós para que melhore dia após dia. Gratidão por ter paciência. Gratidão por me ensinar como ter paciência. E por me mostrar que muitas vezes não é opcional. É por nós e por todos aqueles que fazem parte de nós. Graças vamos te dar sempre. Sempre que o Senhor pegar em nossas mãos e nos levantar do chão, como fez agora. E vamos te pedir perdão, porque sabemos que ainda vamos cair várias e várias vezes. Mas tenho certeza, Mestre, que a sua mão sempre vai estar lá estendida para me ajudar a levantar. Essa fluidificação das águas, preenchendo ela com o seu amor e a sua luz dourada, transmutando em remédio, para aliviar assim os nossos corações, aliviar as nossas mentes, lavar os nossos corpos e aumentar infinitamente as nossas auras. Graças te damos hoje e sempre, e que assim seja. Que assim seja. Vamos lá estudar? Na semana passada, vamos lá, né? Recapitular. Gente, nós estamos estudando o livro sobre o signo de Aquários. Ele fala sobre essa transformação que a gente está vivendo, né? Que cada religião fala de um jeito. Mudança da era de peixes para a era de aquário, mudança de ciclo, separação do joio e do trigo. É tudo a mesma coisa, tá? A gente só muda os nomes. E a gente está acompanhando um grupo de pessoas, é uma pessoa encarnada, que é o Roger, o mentor dele, que é o Hermes. Eu fico olhando assim, tá? Meus passarinhos tá tudo aqui, hoje eles estão calados. Eu acho que eles percebem quando eu não tô bem também, é os cachorros, o jeito que fica. Mas voltando, não, Luna, não, agora não. Daqui a pouquinho nós vamos aí conversar. Aí eles estão fazendo o trabalho de ir no umbral, buscar as pessoas que ainda têm oportunidade de nascer de novo, porque o tempo está acabando, são poucas pessoas que ainda têm, mas Deus é perfeito, justo, todos vão ter a mesma oportunidade, e aí eles estão selecionando aqueles que têm a marca dos exilados, ou a marca da besta. Eu falo marca dos exilados, tá, gente? Porque besta, coitado, nem o diabo é besta. Ele tá ali naquela situação por ignorância ainda. Mas vamos lá. Quem não tem a marca dos exilados, que é o número 666 em forma de triângulo, na palma da mão direita ou aqui no centro da Terra, é porque eles ainda têm oportunidade de nascer aqui na Terra. Não foram selecionados como joio nem trigo. Então, como os últimos serão os primeiros, ainda tem oportunidade deles irem, né? E ficar à direita de Cristo ali no seu último instante.
E aí, eles estão contando para nós, relatando para nós o que está acontecendo lá, né, no plano astral, mediante a esse processo de seleção. Tá, Etina, a gente sabe o que está acontecendo aqui na Terra. Terremoto, tempestade, mortes coletivas, quedas de aviões, né? Mas e lá? Como é que tá lá? E aí, o Roger mais o Hermes, que são parceiros, né? O Roger encarnado e o Hermes como mentor, estão trabalhando com um grupo que já não encarnam mais na Terra, que é a Cristal. O Chaim, que ele não é do planeta Terra mesmo, ele tá aqui só para estar dando uma orientação pra gente, porque o planeta dele já passou por esse processo. E Gaidin, que ele é ali o mestre dos seres elementais, né? Mas qual a importância? Aí tem o Ramiro também, que ele aparece ali quase sempre que nos bastidores. Mas o Ramiro, ele é mais responsável de estar buscando, trazendo o Roger, porque não tem como, né, gente? Por mais que tenha essa facilidade de desdobramento quando você dorme, você não vai subir pro plano astral igual elevador. Ah, deixa eu pegar o elevador, aperta aí pra mim, nosso lar, que hoje eu vou pra lá. Não, não é assim não. Você precisa estar numa faixa vibratória positiva, né? Ele é equivalente ao trabalho. Tem que ter alguém para te buscar, tem que ter alguém para te levar e tem que ter alguém para te acompanhar, né? Não tem como você desdobrei, pronto, sou uma fada, vou cantando radiante pelo universo, não. E o Ramiro, ele faz mais esse trabalho. E aí eles estão lá no umbral. Na semana passada a gente finalizou o processo de um bispo, né, que viveu no período de Domênico, o nome dele, no período da Inquisição, da Igreja Católica, que ele machucou, mandou matar, castigou muita gente. O Hermes viveu na Terra com ele esse período. Os dois não dava certo, né? Eram ali inimigos, porque o Hermes, ele já era um iniciado, ele já trabalhava ali com magia, digamos assim, né? Que na época era denominado magia e blá blá blá. E o Domênico achava que ele ia queimar no mármore. E aí, desencarnando, o Domênico assustou, falou: nossa, mas eu que fui um bispo correto, né? Ali, linha dura, fiz tudo como tinha que ser feito. O que eu tô fazendo aqui? Por que aquele... Como é que eu vou falar? Aquele maltrapilho que só chegava pra trazer problema pra gente, tá ali brilhando uma luz no meio dos bichinhos bonitinhos, dos limpinhos, digamos assim. Né? E aí, depois de 500 anos, nesse questionamento, e ele ali no umbral, ele aceitou, ouviu o Hermes finalmente, né? Pra vocês verem, gente. Começa um transtorno aqui no plano físico, lá no plano astral, 500 anos nós ainda estamos resolvendo. Então vamos perdoar antes de desencarnar. E aí, mediante as mudanças, porque realmente a atmosfera do planeta muda e está mudando diariamente, o Domênico percebeu, falou: peraí, talvez o Hermes tenha razão no que ele está falando, né? E ele deu um dos escravos dele lá, que ele acreditava ser dele, que não tinha a marca da besta, para poder reencarnar, para ele ver se esse trem de reencarnação era verdade mesmo. Aí o Hermes e o Domênico ficaram lá, né? E o pessoal deu continuidade no trabalho, porque o Hermes ficou lá orientando o Domênico e o pupilo dele mediante o processo reencarnatório que eles iam viver, mas a história precisa continuar. Então vamos lá. Naquele instante, Chaim aproximou-se, convidando-nos a novos estudos. Ele conduziu-nos a outro extremo do vale, onde poderíamos presenciar o trabalho de outro juiz, só que este afastado do sentimento de conversão, ao contrário de Domênico. Queixo saliente, nariz aquilino e o olhar afídico. Ratzenberg controlava a sua região daquele grande vale com o pulso de ferro. Demonstrando a característica dos fracos de espírito, conservava um comportamento cruel e ameaçador para manter-se no poder. Ratzenberg aproveitava-se das crenças do inferno eterno para desestimular qualquer sentimento de esperança que viesse a encorajar os seus subjugados a reagirem à sua imposição mental. O mais impressionante é que ele, em sua vida física, tinha sido mais pecador do que aqueles que condenavam em seus domínios. Ele exercia uma verdadeira imposição de força sobre os mais fracos e acreditava que Deus não havia percebido os seus erros. Por este motivo, permitia que ele se mantivesse no posto que exercia. Pensa só, gente. Um planeta com 9 bilhões de seres, Deus não viu só o erro dele.
Se isso não é o ego afogando, o que será que é? O semblante de Ratzenberg era típico de espíritos enrijecidos no ódio e na prática do mal. Inclusive, as marcas do tempo caricaturavam-lhe o rosto com expressões de ódio e rancor. Na sua mão direita, carregava um relho de altura de sua cintura. A voz metálica e imponente causava respeito nas criaturas que estavam subjugadas às suas ordens. Ao ver aquela triste cena, mais uma vez envolveu-me um sentimento misto de piedade e tristeza. É triste ver seus próprios irmãos sendo tratados como animais por espíritos cruéis e vingativos, que se sobressaem uns sobre os outros nas trevas. Mas o que dizer dos que ali sofriam o jogo dos juízes? Está vendo a importância de você desencarnar consciente? Você não cair na mão de nenhum cara desse aqui, que é o que mais tem, gente. E tem uns que bate ali, ó. Seu corpo nem esfriou, já tá ali, ó. Bora, tem um lugar massa pra você. Muito importante, gente, ter consciência. Eram também criaturas cruéis, vingativas, rancorosas e que desrespeitavam os semelhantes em suas vidas antes que a morte os trouxesse para aquele horripilante lugar em que estávamos. Será que eu deveria apiedar-me daquelas criaturas pela dor e o terror que sofriam naquele instante? Ou sim, pelo desprezo da grande oportunidade que tiveram quando encarnados no mundo e com imensas possibilidades de crescimento e de ventura? Eles poderiam estar em cidades astrais de paz e luz. Naquele mesmo instante, poderiam estar desfrutando de uma bela noite enluarada de paz e harmonia em outros sítios, mas decidiram-se pela porta larga das trevas e dos caprichos humanos. Alimentaram vícios e foram vitimados pela sua própria falta de caridade, amor e respeito à vida e aos semelhantes. Agora, apenas colhiam o que plantaram. É verdade. Mais doloroso do que a dor de padecer por tempo incalculável naquele lugar era saber que tudo dependia apenas de seguir uma singela verdade. Ama ao teu próximo como a ti mesmo e faze aos outros somente aquilo que gostaria que fizessem a ti. Despertei-me com aquela tenebrosa voz robotizada de Ratzenberg que parecia demonstrar que estávamos conversando com uma máquina e não com um ser que possuía sentimentos. Seus olhos cor verde de água, frios e impassíveis, a sua pele albina impressionavam-me ainda mais com respeito ao caráter da entidade espiritual que estava à nossa frente. Retirem-se imediatamente desse lugar. Eu não permito incursões nos meus domínios. Retirem-se ou se arrependerão amargamente. Escura névoa envolveu o ser sinistro naquele instante. As veias pareciam que lhe iriam saltar da pele clara na altura do pescoço. Um ódio sem limites carregava-se naquela criatura como se fosse uma bomba prestes a explodir. As suas pupilas ficaram verticais, igual de gato, como das cobras peçonhentas. E as veias, saltadas à altura do pescoço, assemelhavam-no a uma cobra naja. Em segundos ele ficou vermelho qual pimenta. Chaim andou 2 passos à nossa frente. Os seus passos estremeceram o chão como se ele pesasse 500 toneladas. Chaim é o ser interplanetário, tá? E, inclusive, ele tá lá para ajudar eles nesse processo mesmo. Pense vocês que andar no umbral é coisa fácil, é simples, tá? Chaim andou 2 passos à nossa frente. Os seus passos estremeceram o chão como se ele pesasse 500 toneladas. O amigo intergaláctico estava causando um efeito para incutir medo em Ratzenberg. Logo após, com seus olhos brilhantes, com uma cor vermelho escarlate, Chaim disse da altura de seus 2 metros. Nós estamos aqui sob ordens superiores da alta hierarquia do reino de Deus.
interfere um segundo que seja, e nomearemos interventores em teus domínios definitivamente. Conhecemos em que condições tomastes o poder nessas regiões. Não provoques a ira divina. Isso poderá causar-te prejuízos dos quais então tu irás te arrepender amargamente. Em suas últimas palavras, Chaim falou com notória ironia, procurando assustar o cruel soldado do mal. Ao falar sobre as condições pelas quais ele havia tomado o poder naquela região, Chaim demonstrava que estava ciente das irregularidades que Ratzenberg cometera para liderar aquele ambiente, usando o nome de Deus para escravizar e julgar seus semelhantes, como se Deus nomeasse vampiros para a prática do mal. Ratzenberg mordeu os lábios de raiva e indignação, mas, como todo espírito que explora o direito alheio, resolveu baixar a guarda para não perder a situação confortável em que acreditava se encontrar. Após alguns segundos de silêncio, ele nos virou as costas, bateu com o relho das calças e disse, retirando-se: podem ficar por 2 horas, mas não causem tumultos ou rebeliões. Espero contar com o vosso bom senso. Aí a mansa, né? Quando vê que não tem poder, fica bonzinho. Eu fiquei acompanhando, em meio à névoa do lugar, os passos daquela estranha criatura, que em alguns momentos parecia uma raposa, em outros uma águia e na maioria das vezes uma serpente perigosa. Com o terreno livre à nossa frente, caminhamos por entre os sofredores. Gaidin retirava de sua bolsa de essências um material fluídico de cor verde que jogava sobre os corpos caídos aos nossos pés. Cristal olhava anotações em um pequeno computador de bolso. Esse pequeno computador de bolso que ele fala é o smartphone que a gente usa hoje, tá? Porque quando esse livro foi escrito, não existia ainda smartphone. Cristal olhava anotações em um pequeno computador de bolso. Eu perguntei à bela fada do que se tratava. Voltando os olhos para mim, ela disse, com extremo carinho típico de sua personalidade: não estamos aqui a esmo, Roger. Eu estou buscando informações sobre a localização do espírito que viemos aqui resgatar para nova reencarnação. Ele chama-se Olavo. Oh, Ratzenberg não vai gostar nada disso, disse eu. Ele nem saberá, respondeu Cristal. Ou tu acreditas que ele possui algum controle ou interesses particulares sobre os que aqui padecem? Almas descem e sobem deste lugar no passo das décadas e poucas vezes este espírito que se denomina juiz percebeu. E mostrando-me o seu pequeno computador Palm Top, que é o smartphone nosso, Cristal disse-me: vê, todos os espíritos deste vale estão catalogados nos computadores astrais do Império do Amor Universal, que neste momento acessamos remotamente. Acreditas que isso é trabalho das sombras? Cristal mesmo respondeu: não, isso é trabalho de irmãos iluminados que encontram no trabalho e na organização uma forma de edificar um mundo melhor. Nós vamos parar por aqui, porque eu vou falar uma coisa que eu esqueci de falar na semana passada, que acabou de me cutucar aqui. Gente, essa questão tecnológica que a gente estuda, que a gente vê, né, que a gente vive. Resumindo, não existe nada aqui no plano físico que antes não foi criado no plano astral. Isso era para eu ter falado na aula passada, na leitura do livro dos Espíritos, né? Mas eu não me atentei a esse detalhe. Então, vamos lá. Ela estava falando aqui do computador de bolso, que hoje é o smartphone. Esse livro ele foi escrito há 24 anos, quase 25 anos atrás. Então, não existia ainda o smartphone. Mas lá no plano astral já existia. Então, toda tecnologia, quando ela existe aqui, primeiro, ela foi criada lá. E, Tine, por que você tinha que ter explicado isso antes? Quando eu estava falando sobre o desdobramento dos espíritos afins, né? Por exemplo, eu sou um engenheiro, tenho um projeto, quero fazer esse projeto, uma coisa que ninguém nunca fez aqui,
é novo. Ai, eu dormi, sonhei que eu tava com um monte de gente, acordei, parece que eu sei o que eu faço, meu Deus, parece que eu sei o que eu tenho que fazer. Aí você vai lá no papel, faz o cálculo, parará, conseguiu. Então, resumindo, voltando à historinha do ano passado para finalizar a aula de hoje, antes de existir qualquer tecnologia no nosso planeta, primeiro, ela foi criada no plano astral, tá? Não tem como eu criar uma coisa aqui para ela ser criada lá. Não tem jeito. Ah, essa coisa que foi criada só o plano superior? Não, o plano inferior também constrói coisas que nós usamos aqui e que tira a nossa vida constantemente, porque o objetivo é esse. Mas antes da tecnologia chegar aqui no plano físico, antes, ela precisa existir no plano astral, assim como foi o nosso smartphone, os nossos computadores de bolso, que há 24 anos lá no plano astral já era uma coisa comum, né? E hoje a gente está se adaptando. A tecnologia de lá hoje é muito mais avançada, óbvio, porque o processo evolutivo não para, mas ainda existem coisas que aqui não existem e muitas coisas que existem lá também não existirão aqui. Beleza? Vamos encerrar por aqui, 45 minutos. Nossa, acho que é a primeira vez que eu consigo terminar no tempo, né? 45 minutos e 39 segundos, 40, 41, 42. Vamos lá fazer minha pose? Um beijo pra vocês. A minha pose final. Não sou fotogênica, vou fazer uma pose com o meu bichinho. Gente, um beijo no coração de vocês. Obrigada por ter ficado comigo, ter ficado aqui até o final. Que a gente possa deixar os nossos corações mais leves. Foi muito bom estar aqui com vocês. Confesso que eu já estou bem melhor, né? Agora, depois desse tapa na cara aí, dá pra gente levantar e seguir o dia, né? Até a próxima queda. Fica com Deus, gente. Obrigada por tudo. Beijo, beijo. Tchau, tchau.